Olá, amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 16 de novembro. Ibovespa registrando ainda uma queda de 0,18%, já esteve pior no dia, está se recuperando. Veio aqui a mínima de 55.674, ainda dentro da sua tendência de baixa. Esse suporte em 56.202 continua sendo válido até o fechamento dessa semana. Dentro dessa atual tendência de baixa do Bovespa, ainda há uma chance de depois de perder suporte, que dá uma pequena parada, usando agora os 57 mil pontos como resistência, como um teto. E a partir desse momento, ainda vai seguir com uma perspectiva maior de baixa no curto prazo, devido à tendência atual de baixa. Ajustando aqui essa linha de tendência de baixa, porque tivemos a perda já da mínima do fundo ali anterior. Olhando agora para a Petro, PETR4, a Petro no pregão de hoje apresenta aí uma queda de 0,61%, um candle por enquanto de indefinição aqui, semelhante a um candle de indefinição no gráfico diário. Tem muita água para rolar no decorrer do pregão, mas o fato é que a ação vai terminando a semana mal, perdendo aí os 20 e 28, podendo até fechar abaixo dos R$20. Não seria um ativo que eu estaria pensando em venda nesse momento, mas seria um ativo que eu estaria mais voltado à ponta vendedora após alguma correção do preço ou correção no tempo, uma correção, um movimento lateral para fazer venda. Agora, como resistência, ela tem 20,28 até aquela região dos 20,43, são as principais resistências desse ativo. E acima desse patamar, uma linha de tendência de baixa ali secundária, mais perto dos R$20,80. Suporte para a Petro vai ficar aqui essa região que ela está batendo agora, na região dos R$19,55. Pelo gráfico diário tem aqui um suporte em torno de R$18,83. Vale 5 abriu com gap de baixa no pregão de hoje, saltando ali um fundo no G60. A perda da mínima deste primeiro candle traria uma perspectiva fato aí de fechar os 34,79 gap. Ela chegou a 34,87. Enfim, fechar o gap de alta que ela tem aqui em 34,79, e o próximo suporte dela ficaria em 34,29 a 34,17. Ela vai dando continuidade à tendência de baixa dela de curtíssimo prazo. Olhando rapidamente aqui para o G15 do ativo, depois dessa abertura em queda e desse pequeno repique que ela deu, se ela perde a mínima do dia, abre possibilidade de day trade nessa ação. É uma das possibilidades de day trade, ao perder a mínima do dia, colocar o stop aqui acima da máxima desse recuo, acima dos R$35, enfim, 35,15, caso ela não supere esse patamar de 35,15. Seria uma possibilidade de day trade em cima da Vale, na venda. JBSS3, operação de compra que era uma das mais antigas que a gente tinha, uma operação de rompimento lá atrás, do dia 21/9, passou bastante tempo, se aproximou do objetivo, ao chegar em 6,99, o objetivo era 7,08. Foi perdendo força e congestionou, e agora acionou o stop da operação ao bater em R$6,26. Um sinal negativo, depois de um bom tempo lateralizado, rompe para baixo, ainda segue uma perspectiva maior de queda na JBSS3 depois dessa perda aí, desse suporte importante. A outra é a Mills3, que abriu com gap de baixo e acionou nosso stop em 28,76. Essa ainda dói um pouco mais o stop devido ao cenário gráfico no semanal, a tendência de alta do semanal, ainda a possibilidade de, mesmo estar estabelecendo ali fundos descendentes, de ter ainda uma recuperação em termos de médio prazo, mas teria que aguardar um sinal mais significativo agora no gráfico diário para uma entrada, como por exemplo um pivô de alta seria algo mais significativo para uma compra desse papel. Enfim, acionou o stop de uma compra que a gente efetuou aí em R$30,62. IP3 está num ponto importante, tem uma tendência de baixa de curto prazo, mas está no ponto muito importante. Pega o gráfico semanal, ali uma retração em torno de 61,8% do último movimento de alta, junto com o topo anterior, que torna mais importante. Só que se fosse fazer uma compra baseada no gráfico semanal, simplesmente no gráfico semanal, eu teria que ter algum sinal de alta aqui nessa região. Por exemplo, próxima semana ainda faz nova mínima e depois gera a superação da máxima da semana anterior, seria uma chance de compra pelo semanal, simplesmente pelo semanal.
Ou então, no momento que está, depois desse grande candle de baixa, se começa a subir e gera pivô de alta no gráfico diário, também seria outra possibilidade de comprar o rompimento do topo ali, para fazer o rompimento do que seria a cabeça do pivô de alta. Então isso seria uma das outras possibilidades de entrada. Enfim, é um ativo para ficar atento, está num ponto importante, mas teria que acontecer algo mais para gerar essa compra dela, que seria uma compra baseada no gráfico semanal. Pelo diário não daria, porque estaria comprando aqui um fundo descendente ainda no papel. E um fundo descendente que perdeu bastante força, não tem divergência de alta nesse fundo descendente. Olhando agora para BTOW3, BTOW3 no pregão de hoje alta expressiva de 7,76%, confirmação de um pivô de alta. Pode fechar o dia já acima de 11,47, um sinal aí mais significativo de força por parte dos compradores nesse papel. Vale destacar que ela pode terminar gerando aqui a confirmação de um padrão gráfico chamado de ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro, ombro e aqui cabeça, o que geraria uma projeção realmente muito alta para esse papel. Seria lá por volta, uma projeção lá por volta dos R$ 29,38, uma das possibilidades aí de projetar esse padrão gráfico de ombro, cabeça, ombro invertido. Não geraria compra desse ativo no rompimento que ela está fazendo, por estar ainda naquela região pesada de resistência do gráfico diário, de 11,84 a R$12 e depois tem 12,61. Eu estaria mais voltado a esperar essa ação superar essa região, confirmar efetivamente uma tendência de alta de médio prazo, para aí sim buscar entradas pelo gráfico diário, seja de correção em fundo ascendente em uma retração interessante do último movimento de alta, ou mesmo uma congestão seguida de nova máxima nesse papel. E por último a TIM P3. TIM P3 é que está negativa no pregão de hoje, está caindo aí 3,74%, um baita gap de baixa. Mas é um papel que ainda a gente está de olho mais para pensar em uma compra do que em venda. A gente está pensando em compra depois desse movimento forte de alta dela. Ela teria que dar uma lateralizada maior, se o recuo fosse somente esse. Teria que dar uma lateralizada um pouco maior para depois romper essa máxima e gerar algum tipo de compra no papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altiveira.com. Um excelente pregão nessa sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Até breve.